Olá, estamos aqui com Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, para nos falar sobre aquilo que irá acontecer amanhã. É muito importante termos a previsão sobre aquilo que irá acontecer amanhã, mas antes vamos falar sobre o plano de apoio que a ACAP apresentou relativamente ao setor automóvel. Hélder. Olá, boa tarde. De facto, a situação que se vive em Portugal é uma situação muito difícil, sobretudo para o setor económico e empresarial, e o setor automóvel, como nós estamos já a ver, e nós ontem viemos a público com esses dados de meados de abril, é um dos setores mais afetados, como aliás foi na crise em 2009, 2010, foi também dos setores mais afetados pela crise económica. E como também fizemos na altura, porque convém já agora ter aqui o histórico, conseguimos aprovar em 2009 o então chamado PASA, que era o Plano de Apoio ao Setor Automóvel. Nós temos também a proposta, e fizemos ao Governo, de haver novamente um plano de apoio ao setor, que basicamente, e como fizemos também na altura, tem aqui duas etapas. É uma etapa imediata que está, digamos, já em execução com a questão dos layoffs, ou seja, manter o posto de trabalho e apoiar a tesouraria das empresas. Como é sabido, a ACAP teve aqui uma intervenção grande na alteração dos vários regimes de layoff, que foram sendo alterados sucessivamente para as empresas que quiserem poderem recorrer a essa situação. Estamos neste momento com um ponto em esclarecimento também com o Governo, hoje mesmo e ontem, e hoje saiu uma portaria e esperamos um esclarecimento que tem havido alguma dificuldade das empresas quando os vendedores, e muitas empresas infelizmente têm uma parte dos vendedores ou em layoff total ou parcial, se a Segurança Social considera também o montante das comissões para a atribuição da retribuição da Segurança Social, porque é sabido que este setor e para o próprio contrato coletivo, os vendedores têm um salário base que geralmente é próximo do salário mínimo e depois têm naturalmente as suas comissões e esses valores entram para subsídio de férias, subsídio de Natal, Segurança Social, portanto não fará sentido que agora em layoff a Segurança Social não considere esse ponto. Isto, digamos, é no imediato. Quanto às medidas de apoio à tesouraria, é sabido que logo no início o Governo criou linhas não só de valor insuficiente, mas se aplicavam primordialmente à indústria e ao turismo e à hotelaria, porque supostamente eram os setores mais afetados, mas não é assim, e saiu uma linha, a ACAP pediu uma linha específica para o nosso setor, mas saiu uma linha esta semana também, específica para o comércio em geral, é uma linha de 3 mil milhões de euros, de facto já permite mais folga em termos dos valores que estão disponíveis na banca, mas, de qualquer modo, aquilo que nós pedimos também é que uma parte, dada a grande dificuldade que as empresas estão a passar, porque não há vendas, não vendem, é que uma parte seja a fundo perdido, ou seja, porque não deixa de ser um crédito, tem que ser pago, tem um limite para pagamento, tem um spread, tem uma taxa de juros e, de facto, o importante neste momento era haver uma parte a fundo perdido. O Sr. Ministro da Economia disse hoje de manhã que, de facto, se isso acontecesse, eram os contribuintes que estavam a pagar, mas não são os contribuintes, são, de facto, os fundos europeus que vão vir para Portugal também, e é o próprio Orçamento do Estado que tem que apoiar as empresas, e nós achamos que esse aspecto é claramente insuficiente. Depois, há um ponto que nós esperamos todos sobreviver a esta crise, é esse o nosso objetivo, já passámos por muitas tormentas e esta é mais uma, e precisamos que depois, logo no reinício, digamos, toda esta fase, haja um apoio à procura, haja um estímulo, digamos assim, à procura, isso é assim em Portugal e é em todos os Estados-membros. E, de facto, em termos do setor automóvel, não há muito mais estímulos ou exemplos do que seja o tal incentivo ao abate, ou um incentivo à renovação. No fundo, não chamaria só ao abate, chamaria um incentivo à renovação. E a ACAP aquilo que propõe é não só um incentivo ao abate para a compra de veículos novos, que é isso que aconteceu no passado, porque o Governo não tem aqui uma verdadeira despesa, tinha uma redução no ISV, se depois iam comprar um carro novo, tinham que pagar o ISV, tinham um desconto no ISV, mas ainda pagavam o IVA sobre aquele montante, o Governo ainda ganhava aqui a questão do IVA. Não, o que nós pedimos é também, isso também funciona esse plano, mas também para troca de um carro usado, para a compra de um carro usado, ou seja, para estimular o comércio de usados, haver também a possibilidade de se comprar um carro usado, naturalmente mais novo do que vai ser retirado, era uma questão que nós deixávamos para definir com o Governo, mas achamos para o setor dos usados, que é de facto do mais afetado ou dos mais afetados, haver esse plano de incentivo. E naturalmente teria que haver uma linha do Governo, porque o carro usado, matriculado, já pagou o ISV, o Governo não vai devolver o ISV, teria que haver aqui um incentivo para o cliente fazer essa troca, comprando um carro usado, estimulando assim também
o comércio dos usados. É muito importante essa questão, não estimular apenas o comércio dos novos, mas o comércio dos usados, que por sua vez também tem impactos nos novos. Hélder, em relação à segunda fase do estado de alerta, que foi agora aprovado na Assembleia da República, o que é que prevê que seja anunciado relativamente ao setor automóvel amanhã? Bom, nós não prevemos grandes surpresas, isto estará o decreto, primeiro ao decreto do Presidente, depois ao decreto do Governo, que vem, digamos, aplicar-se aos vários setores, mas não esperamos que haja grande alteração. Agora, aquilo que a ACAP tem, digamos, como proposta e em cima da mesa, e como posição, aliás, é que se houver outro decreto de estado de emergência, portanto são 15 dias, aí vamos claramente pedir que haja uma reabertura do setor do comércio automóvel de usados e de novos, com regras de funcionamento, mas que, passado este mês em que todos colaboramos com o país para estarmos em contenção e para que, de facto, esta questão do Covid-19 em Portugal não se alastrasse, como noutros países vizinhos de Portugal, e isso houve um contributo de todos nós, mas também das empresas, dos empresários que não faturaram, que fecharam as suas empresas, mas, passada esta fase, achamos que no final de abril é a altura, digamos, de retomar também a parte comercial, não só da reparação oficinal e venda de peças, sempre esteve em funcionamento, mas também a parte comercial. Portanto, neste momento, vamos manter os stands fechados, as vendas digitais a funcionarem. É importante dizer que às pessoas que há vendas digitais, portanto, é possível, de facto, o Governo não proibiu a venda de automóveis, é importante dizer. Claro, era isso que queria. Dentro da questão, a ACAP sempre disse isso, e viemos na semana passada a esclarecer, aquilo que acontece são normas sanitárias que o Governo não quer que as pessoas circulem nos stands, nos estabelecimentos e haja um contacto, foi por isso que se encerrou a atividade toda comercial, mas o Governo não proibiu a atividade económica, não proibiu as indústrias. Em Portugal, as indústrias que fecharam para a proteção dos trabalhadores, porque as empresas quiseram proteger, mas temos agora já conhecimento, e a maior fábrica nacional de automóveis irá abrir ainda em abril, portanto, com condições de higiene e de segurança. Aqui o que acontece, proibiu a abertura de estabelecimentos ao público, porque estão abertos ao público, por contenção, mas não proibiu a atividade e, digamos, como disse o Ricardo, há as vendas online, poderá haver entregas em casa do cliente, isso está tudo previsto na lei. Agora temos menos de um minuto para responder a uma questão que me parece também muito importante, que é quando este estado de emergência autorizar o funcionamento mais normal, o novo normal desta realidade, é preciso saber como é que as pessoas se vão comportar dentro das instalações, como é que vão interagir, o que é que a ACAP está a preparar a este nível? Muito bem, é uma boa questão. Nós, já no início de todo este processo, tínhamos feito algumas normas para as empresas que puderam estar abertas, exatamente o pós-venda, não é? E agora o que iremos fazer é lançar um pacote que vamos dirigir às empresas associadas com regras específicas para o setor do comércio automóvel, de novos e de usados, poderem utilizar nos stands, se não tiverem outras, naturalmente, se não tiverem outras, quando vão reabrir. Essas normas que nós vamos fazer têm em conta as indicações da Direção-Geral de Saúde, têm em conta aquilo que é feito em outros países, mas é naturalmente adaptado ao setor do comércio automóvel. Ok, muito obrigado, Hélder. E temos para já estas informações relativamente aos próximos passos. Obrigado, Hélder. Obrigado.